Ei, você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Olha aqui eu outra vez. Eu sou o jornalista Humberto Amorim e nós estamos aqui novamente na sexta-feira para apresentar a última edição da semana. E como a gente sempre promete para todos vocês, nós escolhemos uma personalidade, um assunto do interesse geral para nós aqui em conjunto. Você aí, aonde quer que você esteja e eu aqui, né? No Hora H. Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele se chama José Jorge do Nascimento Júnior. E a primeira coisa que eu tenho que dizer sobre ele é o seguinte: ele é amazonense, como você e eu. Agora, sabe o que o difere, e de forma soberba, e que dá orgulho para todos nós? É o seguinte: ele é o futuro presidente da maior associação de fabricantes de eletroeletrônicos do Brasil, minha gente. E essa associação chama-se Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros. E detalhe, ele tem a primazia de ser o primeiro amazonense a ocupar o mais alto posto desta importante associação. Eu, antes de começar essa entrevista, preciso dizer para vocês que essa associação reúne 30 das mais importantes indústrias do nosso país. E dentre as quais nós encontramos 10 que têm a sede, que estão estabelecidas aqui em Manaus. 10 indústrias. Você vê a importância disso aí, não é? E como isso tem a ver, e muito, com a nossa economia, com o fortalecimento da nossa economia e a manutenção da nossa economia, que é tudo numa sociedade, em um estado da federação, isso se cobre de muita importância. Já eu volto, não vou embora, para nós conversarmos com o futuro presidente. Você vai saber por que ele é futuro presidente da Eletros, tá bom? O José Jorge do Nascimento Júnior. Volto já. Muito bem, olha eu aqui, né? E agora você está vendo o futuro presidente da Eletros, o José Jorge do Nascimento Júnior. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Prazer é de todo verdade. meu. De obrigado, verdade. Obrigado mesmo, Humberto. Obrigado a todos os leitores do Portal do Holanda. Muito obrigado. Prazer é meu e estou aqui à sua disposição. Vamos conversar. Vamos preencher essa expectativa que existe nesse momento de todos os nossos leitores e leitoras. Inicialmente, nós gostaríamos de saber o seguinte: qual é a importância e a missão da Eletros? Vamos entender essa associação para ver se eu exagerei alguma coisa ao falar da importância, rapidamente assim, dessa associação. Você falou muito bem. A Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos do Brasil. Ela é uma entidade de classe representativa de 30 indústrias espalhadas e instaladas no Brasil todo, não só no Amazonas. A importância da Eletros é que ela é a entidade que faz a comunicação, a inter-relação com os governos federal e estaduais de todos os estados, com outros parceiros privados, federações das indústrias do Amazonas, do Paraná, de São Paulo, da Bahia, e com a Confederação Nacional da Indústria, com os ministérios em Brasília, e faz a relação também com a sociedade. É uma entidade de classe idêntica à Abraciclo, do setor de duas rodas, a Febraban dos bancos, a Anfave dos veículos, a Abine dos bens de informática, e a Eletros é a entidade representativa com sede em São Paulo dos fabricantes de eletroeletrônicos. A importância dela vem não só por ser a representante da Samsung, da LG, da Electrolux, da Midea Carrier, da Sony, da Sanyo, da Panasonic, da SEMP Toshiba, da SEMP, perdão. Essas estabelecidas aqui, essas não é? em Manaus. Mas tem Black & Decker, Singer, Crash, todas as outras que estão, são 10, 12 em Manaus, 18 fora de Manaus. Estão espalhados em todo o país. Maltec. Então a importância dela é que, só aqui, vamos falar mais regional, aqui no Polo Industrial de Manaus, as associadas da Eletros representam 20% do faturamento
e 20% da geração de emprego. Então, isso daí, hoje, o segmento de eletroeletrônica é o segmento mais importante do polo industrial de Manaus. A maior indústria de eletroeletrônico da Zona Franca de Manaus é do segmento eletroeletrônico. Então, isso daí é importante porque as empresas associadas são as que mais geram emprego, são as que mais faturam, mas são as que mais pagam imposto também. Então, é o ganha-ganha de todo mundo. E a Eletros tem a sua importância porque ela tem um alcance nacional. Quando a Eletros se pronuncia em defesa de alguma política industrial, ou condenando, ou atacando, ou pedindo ponderação sobre alguma atitude do governo, ela é muito respeitada. E aí é que surge uma entidade sediada em São Paulo, com empresas instaladas em todo o país, ter essa importância de discussão. Eu publiquei em todas as minhas mídias, inclusive no portal e no Facebook do portal, o seu título como futuro presidente da Eletros. E algumas pessoas me questionaram, Humberto, por que o futuro presidente da Eletros? Eu quero que você mesmo, presidente, diga para os nossos leitores por que eu anunciei dessa forma. Porque hoje o atual presidente da Eletros é o Dr. Lorival Kissula. E eu tomo posse, aliás, eu tomo posse não, porque no poder público a gente toma posse, né? E eu que tenho minha carreira quase que toda ela, 90% dela no setor público, tem esse vício de linguagem. Mas eu assumo a presidência somente em junho. Eu começo um processo de transição onde a Eletros, digamos assim, ficará com 2 presidentes. Daqui a 30 dias... Daqui a 30 dias eu sou de fato e de direito. Eu inicio no dia 2... Eu inicio minhas atividades na Eletros... Não, 2 de maio, agora quarta-feira. 2 de maio. Eu já inicio minhas atividades com o presidente, mas concomitante com o atual presidente do Lorival Kissula, que nós vamos fazer uma transição de 15 dias. E aí a gente deve tomar posse de fato mesmo, ou na metade de junho, ou na metade de maio, ou no início de junho. É uma transição. Presidente, como é... Nós sabemos que você é um administrador de comércio exterior. Isso. Como é que, baseado na sua experiência, que hoje em dia, qual é a leitura que você faz da importância do polo industrial de Manaus, porque atravessou uma fase aí terrível. O vendaval passou para o polo industrial de Manaus, ou ainda há um resquício de crise e tudo mais? E como é que você vê, né? Qual é a expectativa do futuro a partir de agora? Quer dizer, para tantos que ficaram desempregados, você acha que vai haver uma possibilidade da melhorando a economia, dessas pessoas retornarem às suas bases? Vamos lá, Humberto. Excelente. Eu trabalhei na Sufrão durante 13 anos. Fui secretário de Planejamento o ano passado. E a gente tem um conhecimento sobre as nossas particularidades aqui na região. Ter a oportunidade de presidir uma entidade nacional, uma entidade de indústria nacional que acaba alcançando a Zona Franca de Manaus e o restante do país é uma grande oportunidade para a gente poder monitorar e levar nossa experiência daqui para lá. A Zona Franca de Manaus tem como missão a substituição da importação. Só que os nossos produtos, os produtos fabricados aqui em Manaus, Humberto, eles são bem de consumo. Então, com a crise econômica, 10 milhões de desempregados, a primeira medida que a pessoa faz no momento de crise é parar de comprar o bem de consumo. E o que é o bem de consumo? Ele não compra o ar-condicionado, ele não compra a geladeira, ele não compra o celular, ele não compra a sanduicheira, porque não é prioridade. Mesmo que quebre, ele passa a comprar um ventilador. Se quebra, ele chama o cara para consertar, fazer uma gambiarra. E os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, e aí a Eletros tem grande participação no polo industrial, como eu já falei, foram os primeiros a parar de ser consumidos. Logo, a crise afetou de forma significativa a Zona Franca de Manaus, o polo industrial e os associados da Eletros. A gente passou 15, 16 e 17 numa situação horrível, 2015, muito crítica, 2017. E a gente chega a 2018 com a retomada do crescimento da economia. Ao mesmo tempo que com o desaquecimento da economia, com a crise econômica, a gente perdeu produtividade, perdemos venda e perdemos também empregos, agora com a retomada nós somos os primeiros a retomar. Porque está na hora de eu trocar meu celular, está na hora de eu trocar minha sanduicheira, eu já posso comprar um ar-condicionado novo, ano de Copa,
está na hora de trocar minha TV. Nós estamos mudando o sinal, no caso de Manaus, do analógico para o digital. Quem é do Bolsa Família tem lá a substituição gratuita com recebimento do set-top box, mas quem já tem um pouquinho de mais de recurso pode parcelar aquela TV de R$900 em 10 Copa vezes. do Mundo está vindo aí. A Copa está chegando, a eleição está chegando, então a gente precisa se informar. Então a gente acredita que com a retomada do crescimento em um ano de 2018 bem aquecido de coisas, de eventos, de realizações... São boas as perspectivas, né? São excelentes. A geração de emprego. Os números do Polo Industrial de Manaus, números levantados pela Suframa, mostram que, em média, a produtividade da Zona Franca, o faturamento cresceu 20%, a geração de emprego não chegou a 1%. Isso daí é um efeito da crise. As empresas tiveram, nós perdemos quase 50 mil empregos nesses 2 anos de crise, nós não perdemos mais porque as empresas se reinventaram. Elas melhoraram o seu sistema de produção, sua logística de transporte, de recebimento de material, as vendas foram otimizadas, investiram em robotização, procedimentos de ponta, em substituição ao homem. Porque o homem é uma despesa, é um custo. Eu, como administrador, vou dizer que é um investimento, mas na prática da linha de produção, ele, querendo ou não, ele é um custo. Então o robô faz mais atividades do que o homem. E aí um custo a médio e longo prazo bem menor. Então foi por isso que aconteceu. A gente estima que haja um aumento do emprego agora em decorrência dessa subida de produção, porque até agora ela não mostrou, mas nós estamos, como entidade de classe, já sentando com o governo para ajudar. É importante para o industriário, para as empresas associadas, que se tenha emprego, porque sem emprego não há renda, sem renda não se compra. Presidente, era muito comum, e eu pelo menos, quando apresentava um jornal na televisão aberta, Sim. Nós esperávamos com grande expectativa o resultado do conselhão, da reunião do conselhão da Suframa, do CAIS, no qual eram anunciadas as novas empresas que receberiam os incentivos para se estabelecer na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus. Esse acontecimento, ele vai voltar a ter essa importância, quer dizer, com empresas vindo de fora, quer dizer, isso também deve melhorar? Nós temos que fazer primeiro alguns deveres de casa. Nós estamos passando por um processo de mudança tecnológica. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, Humberto, onde a forma de produzir, a forma de fabricar um produto, ela está mudando. A internet em todas as coisas, ela está mudando a forma como se produz. E para isso daí estão surgindo também novos produtos. O Polo Industrial de Manaus, ele tem a sua base na manufatura, fabricação. Nós somos os melhores fabricantes do mundo. O amazonense tem uma capacidade fabril industrial impressionante. Só para você ter uma ideia, uma moto no Japão, nas mesmas máquinas, no mesmo maquinário, as mesmas coisas são feitas em Manaus, custa 22 segundos para se fabricar uma moto, em Manaus custa 15 segundos. O tempo gasta-se 15 segundos. A nossa mão de obra é fantástica. Ocorre que, com a Revolução Industrial, a gente tem que deixar de ser uma indústria de base manufatureira para uma indústria de tecnologia, de criação de tecnologia. Então nós temos que ter uma formação de capital intelectual ainda vez maior. O CAIS só vai ter novas indústrias, só vai ter projetos de implantação com novas indústrias se nós fizermos o dever de casa. Formação de capital intelectual, correr atrás do mundo e vender a Zona Franca de Manaus. Nós não somos vendidos, nós somos comprados. Eu posso falar porque estive na Suframa durante muitos anos, fazendo aqui até uma meia-culpa. Nós não sabemos vender a Zona Franca. Eu, por várias vezes, sentava pessoas na minha frente e diziam: eu estou de passagem, vim visitar um fornecedor ou um cliente, e me disseram que eu tinha que concentrar contigo. O que é a Zona Franca? E quando eu começava a apontar para ele, dizia qual era a redução dos impostos, a carga tributária alta, ele falou: mas me dá isso daqui de diferença? Por que vocês não divulgam isso? Eu vou vir mudar para cá. Aqueles eventos que aconteciam em Brasília, em todo o Brasil, e até posterior, aquelas comitivas que se deslocavam. Isso parou, isso não é mais feito, não é? Parou. Não existe. E esses são os deveres de casa que nós temos que retomar. Não adianta a gente ficar aqui sentado
imaginando que todo mundo sabe que a gente existe e que nós Na somos verdade, interessantes. não sabe, né? Não Todo sabe. mundo é reduzido. Então, para o CAIS voltar a ter excelentes notícias, ele não é que ele não tenha notícia boa, mas as excelentes notícias de vou produzir um drone, a primeira fábrica de smartwatch da Zona Franca de Manaus. E tantos empregos serão criados, tantas fábricas serão os estabelecidas. investimentos. A gente tem que primeiro melhorar na formação do nosso capital, porque diziam bem assim, não, mas a Zona Franca, quando foi criada, tinha 2 universidades. Hoje tem mais de 40 instituições de ensino superior na cidade de Manaus. É importante ter o economista, o administrador, e eu sou administrador, contador, bacharel, é importante ter o engenheiro, mas o engenheiro de robótica, o mecatrônico, porque a quarta revolução industrial, o desenvolvedor, claro, né? que é o futuro, não né? adianta vir para você trazer. Então, a gente vai ter, volta só para ratificar, o CAIS com projetos de inovação, com projetos novos, com empresas novas, e o CODAN, que é no governo do estado também, se nós fizermos o dever de casa. E quem somos nós? Esse nós que eu estou falando é o governo federal, no caso através da SUFRAMA, é o governo estadual e nós empresários. Os empresários também têm que se mobilizar para poder... É uma cadeia, é um ambiente favorável, é um cenário. Não adianta só A, ganhar dinheiro e ter um ambiente favorável, B, C, D, porque é um ciclo. A economia ela é um círculo em movimento, uma roda em movimento. Que ela diz o seguinte: quanto mais recurso eu tenho disponível no mercado, mais eu tenho consumo. Com menos gente trabalhando, eu não tenho renda. Quem que vai comprar se não tem como comprar? Então, é importante para mim, que trabalho com uma fábrica de motocicleta, ter 2 ou 3 fábricas de celular? Sim, porque são mais 2 ou 3 fábricas empregando gente que vai comprar minha motocicleta. Presidente, nós temos certeza que o seu olhar para a Amazônia, para o PIN, né, para as indústrias estabelecidas aqui, será sempre um olhar atencioso. E em relação ao Brasil, qual é o plano que você já deve ter, porque você vai levar para esse lugar, para esse posto superior na Eletros, que, como eu disse na abertura da entrevista, é a primeira vez Sim. que será ocupado por um amazonense. Sim. E no macro sistema, qual é um plano que você leva para essa presidência? Eu só queria concluir, porque há uma visão na Amazônia, que até é determinada até por um apelido: os coveiros da Zona Franca moram em São Paulo, estão em São Paulo, prontos para devorar a Zona Franca. Quer dizer, é uma missão interessante nesse sentido, não é? Eu acho que a minha ida para a presidência da Eletros acaba desmistificando esse tipo de coisa, porque o coveiro não vai trazer alguém que quer dar vida a algo para poder ocupar. Muito bem dito. Não é? Eu acho que é assim, mas isso daí é muito comum. O que eu acho que a gente leva de colaboração, Humberto, é a nossa experiência aqui. Nós somos poucos, moramos longe, estamos isolados e mesmo assim somos um dos maiores centros industriais do mundo. Aí tu vai dizer, está comparando com a China? Eu falei, peraí, cada macaco no seu galho e todo mundo tem seu valor. Nós somos importantes para o país. Manaus é indústria brasileira. O polo industrial de Manaus é indústria brasileira. O que a gente vai poder colaborar? Eu acho que a minha maior colaboração deixa de ser somente para a região, mas principalmente levar uma pauta para o país, de dizer, quando o governo federal ou quando uma entidade de classe apresentar uma sugestão de política industrial, eu poder ter a possibilidade de ver, ler e dizer, está quase perfeita, só não está 100% porque a gente não está atendendo as indústrias que estão localizadas na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste. Aí vão dizer, não tá. Eu falei, desculpa, mas eu tenho. Vocês sabiam que lá nós temos tais dificuldades, tais limitações e que a gente não está sendo atendido aqui? Agora dá para a gente entender, porque se a gente atender isso daqui, o nosso potencial é esse. E que talvez até não seja do conhecimento deles hoje. Né? Mas os ataques, essa minha vida de trabalhando Zona Franca de Manaus me comprovou uma coisa impressionante. Só atacam porque não conhecem. Porque a partir do momento que conhecem o modelo Zona Franca, passam a defender.
Os técnicos do Ministério da Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia, lá em Brasília, que tratam de Zona Franca de Manaus, que conhecem a Zona Franca de Manaus, têm uma visão real do que é. Já aqueles que não conhecem outros cantos do país, só para você ter uma ideia, eu participei da discussão em 2016 da luminária LED. A gente precisa trazer essa fabricação a indústria de luminária para cá. Humberto, previsão de geração de mais de 5 mil empregos diretos. E na conversa lá, nós fomos até São Paulo conversar com os empresários e tinha um representante de uma entidade lá e falou, não tem que ir para Manaus. A gente não pode aprovar esse processo produtivo básico, que é a contrapartida do incentivo fiscal para Manaus, porque a diferença de preço vai ser de 60% para quem fabrica em Manaus, positivo para Manaus. Todas as empresas do país todo vão para lá. Eu falei, meu amigo, no dia que você tirou esse número? Aí ele falou, não, foram os cálculos feitos. E quando ele explodiu a planilha de cálculo dele, os números sobre a renúncia de CMS estavam equivocados, o número do II estava equivocado. Quando nós fomos corrigir, peraí, dá licença que nós vamos corrigir isso cara daqui. Nem esteve aqui, né? O ataque, ele é cego. Ele ataca por atacar. Sabe aquele negócio? Da mesma forma também que a defesa é. Eu defendo a Zona Franca por quê? Porque ela é importante. Pergunte pro nosso caboclo. Não, a Zona Franca é importante. Onde é que fica a Suframa? Não sei. Por que é importante? Não sei. O ataque também é assim. Zona Franca, tudo ali acaba com a indústria nacional. Eu falei, mas como? Se a indústria lá é nacional. Então, assim, Humberto, os ataques ocorrem por falta de conhecimento. Aí que a gente não sabe vender. E aí eu vou ter oportunidade de, quando tiver numa negociação, numa rodada de negócio, num ambiente nacional de discussão, e eu poder ver uma inverdade, eu poder chegar lá e esclarecer com muito jeito, com muita educação, mas mostrando a verdade. Que hoje nós temos poucos que trabalham assim. Presidente, e as outras alternativas, como, por exemplo, o polo naval, o polo bioquímico, isso ainda pode vir se tornar uma realidade assim, com uma certa atenção nacional nisso, porque o nosso potencial aqui é visto a olho nu. É necessário. E isso daí não prejudica as indústrias que a Eletros representa. Entendam uma coisa, nós temos espaço para todo mundo e nós temos que ser forte em todos os segmentos. Quanto mais forte for a indústria, mais forte será o comércio e mais forte será de serviço. Então eu não tenho que me preocupar com o meu nicho, com as empresas que trabalham, eu tenho que pensar no todo. É a lei do ganha-ganha. Tu ganha, se eu ganho. Sim. Se só eu ganho, nós dois vamos perder. Um bom negócio é bom quando é bom para os dois. Né? Os dois. Mas isso no passado não era assim, né? Ainda tem gente que pensa que primeiro o meu, pouca farinha, meu pirão primeiro. Sim. E não funciona assim. Pouca farinha, vamos dividir, porque se eu preciso de ti para te continuar vivo, nutrido, para a gente continuar fazendo farinha, para ter mais farinha e a gente continuar crescendo. O que acaba acontecendo? Há uma necessidade da gente diversificar a economia do nosso Estado. 85%, olha os números, Humberto. 85% mais ou menos da economia do nosso Estado, ele é baseado no polo industrial de Manaus. Ao mesmo tempo que é uma coisa de muito orgulho, nós somos a maior Zona Franca do mundo. E tem sido assim por muitos anos. E nós somos referência no mundo de Zona Franca. É um motivo de orgulho. Ao mesmo tempo que somos um motivo de orgulho, temos que ter muito cuidado porque somos extremamente frágil. As crises de 2015, 2016, 2017 mostraram que o nosso sistema é frágil. Bastou ter a crise, desaqueceu a economia, nós ficamos totalmente vulneráveis. Sim. O que a gente precisa ter? Aproveitar a riqueza da Zona Franca de Manaus e fomentar outros segmentos. E o que é nosso? É nosso fabricar celular? É nosso fabricar ar-condicionado? Não. Mas nós somos tão bons que a gente pegou, apresentaram isso pra gente, a gente foi lá e arrebentou. Mas é nosso fazer a fécula da mandioca, fazer... Qual é o melhor abacaxi do mundo? É o abacaxi do Novo Remanso. É o abacaxi do Amazonas. Aqui perto de Taquatiara, do município de Taquatiara. Por que a gente vende 4 abacaxis no sinal a R$10, em vez de vender uma compota de abacaxi com uma indústria de beneficiamento, para vender o melhor abacaxi e exportar? Sim. Quer dizer, não agregam qualquer valor, zero. Tem um número que eu ouvia muito me perdoem se eu me equivocar no número, mas pensem no percentual de grandeza. 1 quilo de buriti, ele está por volta de R$10. Com esse mesmo buriti,
eu faço investimentos nele de biotecnologia e bioindústria, e eu faço um produto chamado ácido oleico. 300 ml desse ácido oleico custa R$6.000. Com o mesmo quilo de Buriti que custa R$10. O que a gente precisa fazer? Desenvolver, diversificar a economia. A Zona Franca é importante, mas eu tenho que investir na fruticultura, na piscicultura, na agricultura, nos grãos no sul do Amazonas, que não precisa derrubar uma floresta para plantar grão no sul do Amazonas, porque são campos. A gente tem a mineração, o turismo. Onde é que tu vai ter a Cachoeira da Maruágua em outro lugar do mundo? Onde é que tu vais ter belíssimas cachoeiras ali, as cachoeiras, né? A Gruta de Maruágua, município de Presidente Figueiredo, que é 1 hora de Manaus por estrada. É aqui do lado. Eu estou falando isso porque tem alcança tantos o leitores mundo, né? fora de Manaus que estamos vendo. Nós temos aqui riquezas impressionantes que só se tem aqui. E nós não sabemos, então... isso é bom para as indústrias do polo industrial, para os associados dos elétricos? Claro que é. Eu vou falar uma coisa só para você, presidente, mas com todos esses testemunhos aí. Semana que vem virá aqui uma cientista, ela está há 20 anos no INPA, e ela teve como tese o açaí de Codajás, de Anuri, e ela descobriu que, olha só, você está falando aí em outros potenciais da Amazônia, ela vai nos mostrar aqui no programa, presidente, que a espécie da Euterpe precatória, em termos de elementos do próprio fruto, é bem superior à espécie Euterpe oleracea, que é vendida no Pará. E no Pará, até hoje, todo mundo diz que é o melhor açaí do mundo. De lá, né? É o de lá. E ela vem aqui para nos dizer que não é nada disso. Quer dizer, isso é muito... E eu estou falando do açaí que hoje é consumido no mundo inteiro. Basta dizer que em inglês nem é traduzido do inglês, a palavra é açaí que é feito. E que o Japão tentou... Isso tem toda a razão. Tentou patentear, e que foi uma briga para poder tirar. Então, assim, a gente precisa diversificar a economia. O que é bom para o Estado é a diversificação. Não é bom ter a dependência. Isso daí é dito, inclusive, nas rodadas de negócios, nas conversas de empresários do polo industrial. Porque é uma ilusão pensar que esses empresários do polo só pensam é importante que a economia gire e cresça. Presidente José Jorge Nascimento Júnior, aliás, futuro presidente, vamos manter aqui o... Porque o Lorival Kisuda ainda está lá, meu amigo, está nos assistindo. O então, nosso futuro presidente amazonense, né, José Jorge, em nome de toda a equipe aqui do Portal da Holanda e do nosso Hora H. Obrigado. Primeiro, novamente, obrigado por ter vindo. Boa sorte, tudo de bom, vitórias, êxito. E nós temos certeza que será uma gestão exitosa. E a gente faz o seguinte, daqui a um ano, você já está convidado para voltar aqui para dizer, olha, Humberto, lembra daquela vez? Olha só o que aconteceu. Isso vai ser muito bom. Tá bom. Daqui a um ano. Compromissado. Boa sorte. Obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. Foi uma honra entrevistar. Obrigado por falar com vocês, foi um prazer. E eu sou seu fã, lhe admiro, não de hoje, de sempre. E, na verdade, eu me sinto um privilegiado de estar aqui hoje trocando ideia com você, apresentando o que é Eletros. E eu só tenho a agradecer. Daqui a um ano eu estou aqui. Se quiser me chamar antes, eu venho. Eu chamarei. Tá bom, então. Obrigado. Muito bem, minha gente. Por hoje é só. Nós voltaremos agora na próxima segunda-feira, às 17 horas, aqui no Hora H. Muito obrigado. Em meu nome, em nome de todos do Portal da Holanda, pela companhia, pela interação com a gente, que eu vou descobrir daqui a pouco, tá? Eu sei que vocês ficaram aí entrando em contato. Muito obrigado. E eu desejo a todos um feliz fim de semana e prudência, muita prudência. Se você, acho que agora vai ser um fim de semana prolongado, um feriadão e tudo mais, de 1º de maio e tudo. Se você beber, meu amigo, não dirija. E se você dirigir, não beba. Porque tem uma coisa que é certa. A minha vozinha me ensinou e eu aprendi. Volante e bebida não harmonizam. Nunca, nunca. E isso nunca vai acontecer. Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, obrigado pela companhia e por dar a honra da audiência. Tchau. Tchau, tchau.